Glória a Deus. Os cumprimento com a paz do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, seu capítulo de número 4, a partir do versos de número 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versos de número 13. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder contribuir nesses 3 dias, nessa conferência, estar pela primeira vez aqui no Ceará, pela vida do nosso pastor presidente, pastor João Gonçalves, pela confiança, que Deus continue abençoando, bem como toda a diretoria da igreja, as autoridades, pastores que aqui estão, e a todos os membros dessa igreja. Deus os abençoe, em nome de Jesus. A nossa proposta nesses 3 dias é tratar de assuntos escatológicos e em uma ordem cronológica. Nós vamos concatenar os eventos, tratando primeiro sobre o estado intermediário, o destino das almas dos ímpios, o destino das almas dos justos. Também iremos tratar sobre arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, período tribulacional, selos, trombetas e taças, os personagens do Apocalipse dentro do período tribulacional, como 144.000, as 2 testemunhas, quem é a besta que sobe da terra, quem é a besta que sobe do mar, a antiga serpente, o dragão, a mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que foge para o deserto por tempo, tempos e metade de um tempo. Iremos tratar sobre batalha do Armagedon, a segunda vinda, julgamento das nações, milênio, Gog e Magog, juízo final, novos céus e nova terra e a nova Jerusalém que descerá ataviada. Se assim der tempo, nós também iremos tratar sobre a escatologia no livro de Daniel, com apontamentos escatológicos em Daniel capítulo 2, quando aquela pedra vem sem auxílio de mãos para implantar o teu reino. E a pergunta é: quem é a pedra? Iremos tratar também, se der tempo, sobre as 70 semanas de Daniel. A partir do versos de número 13, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós. E depois nós. E depois nós. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando falamos sobre escatologia bíblica, essa expressão escatologia, ela deriva-se de 2 vocábulos gregos, eschaton e logia, que vem de logos. Eschaton significa últimas coisas, e essa palavra logia, que vem de logos, significa conhecimento, tratado, doutrina. Quando eu digo escatologia bíblica, estou remetendo o conhecimento, a doutrina das últimas coisas. Se perguntar qual a importância da escatologia bíblica nessa conferência, você poderá sair daqui dizendo que a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versos 15, diz o apóstolo: antes santificai a Cristo em nosso coração, para que estejais preparados para responder com mansidão a quem nos perguntar a razão da nossa esperança. Que esperança é essa? Tito capítulo 2, versos 13, a bendita esperança. O que Pedro está dizendo
é que ser igreja não é só ensaiar no meio da semana para cantar no domingo. Pedro está dizendo que ser igreja também é defender a fé, é estar preparado para ter respostas a quem lhe perguntar a razão da sua esperança. Então a importância da escatologia bíblica, primeiro, é trazer preparo para que nós possamos ter respostas a quem perguntar a razão dessa nossa esperança. A importância da escatologia bíblica, também o apóstolo Paulo, no versos 18 da primeira carta, capítulo 4, que nós lemos aos Tessalonicenses, ele termina essa perícope dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, quando nós lemos Mateus 6,33, nós podemos dizer que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e não as demais, e todas estas coisas serão acrescentadas. Quando o texto menciona estas coisas, ele está restringindo o leitor a entender que estas coisas é a que está no contexto. Jesus estava prometendo estas coisas, e quais são estas? Comer, beber e vestir. Quando Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras, a pergunta que surge e permeia essa noite é: quais são estas? Ele estava falando sobre a esperança dos que morreram em Cristo e a esperança dos vivos em Cristo, que aguardam o arrebatamento, o rapto da igreja. Ou seja, o Paulo está nos ensinando que se a igreja precisar de um consolo, se no púlpito nós pregarmos a volta de Jesus, isso é consolador para a tua vida. Eu vou repetir, isso é consolador para a sua vida. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, não vou me ater muito no período histórico e no contexto por detrás dessa carta, mas rapidamente, para ganharmos tempo, quando houve a perseguição na igreja primitiva, Jesus já havia, em uma ordem, com uma promessa, dito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, você só pode receber do alto se aprender a ficar. Mas ele diz: vocês sairão e serão minhas testemunhas. Ou seja, você só pode receber se aprender a ficar, mas só pode sair se do alto receber. E depois deles receber, eram para ser testemunhas na Judéia, Samaria e nos confins da terra. E o que nós aprendemos? Que Deus ele tem pessoas específicas em lugares estratégicos. Eu vou repetir: Deus tem pessoas específicas em lugares estratégicos. Abra um parênteses. Na invasão do cativeiro babilônico, levaram Daniel, Misael, Ananias e Azarias no ano 606 a.C. Daniel foi colocado dentro do palácio babilônico. No ano 597, invadiram a segunda vez, levaram 10.000 ao cativeiro, entre eles Ezequiel. Enquanto Daniel está dentro do palácio, Ezequiel está fora do palácio, às margens do rio Quebar. No ano 586, os caldeus invadiram Jerusalém, destruíram o templo, saquearam os utensílios, queimaram os muros de Jerusalém, e a glória foi embora. E Jeremias ficou em Jerusalém. Deus não perdeu o controle, porque ele tem o Daniel dentro do palácio, ele tem o Ezequiel fora do palácio, ele tem um Jeremias em Jerusalém. Se tu não entendeu, eu explico. Assim como ele tem uma menina na casa do Naamã, assim como ele tem um José na casa do Potifar, assim como ele tem um Pedro na Judéia, um Filipe em Samaria, um Paulo dos confins da terra, assim como ele tem você aonde ele te colocou. Deus não erra o plantio. Aonde Deus te colocou, é aí que Deus vai te usar. Quando o evangelho chega em Samaria, e por conta da perseguição, alguns homens de Chipre e de Cirene, norte da África, chegaram na terceira maior cidade daquele tempo, Antioquia. Ficava somente atrás de Roma e de Alexandria. Eles pregaram a Cristo, e Lucas diz que as mãos do Senhor eram sobre eles. Fundou-se uma igreja em Antioquia. A igreja sede em Jerusalém, presidida agora, não mais por Pedro, mas por Tiago, meio-irmão de Jesus, nomeou um pastor para pastorear Antioquia, a saber, Barnabé. Depois de um tempo, Barnabé, ele busca Saulo, já convertido, para o auxiliar na congregação em Antioquia, lembrando que os cultos eram em casas. Eles estão orando e jejuando com alguns homens, membros e líderes de Antioquia,
E no capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária. O Barnabé levara consigo seu sobrinho João Marcos. Eles vão para a primeira viagem missionária, invadem a Sicília, Galácia, Frígia, Perge, eles retornam para Antioquia. Agora eles vão para a segunda viagem missionária. Há uma não pequena contenda entre Barnabé e Saulo por conta de João Marcos, eu não vou me ater nisso para ganhar tempo. Então o Paulo agora ficou sozinho. Mas Paulo precisa de alguém para caminhar com ele. Até porque, quando Moisés enviou 12 espias, 10 voltaram murmurando e 2 voltaram dizendo: tem gigantes, mas a terra é nossa. Quando Josué assumiu, ele pensou: vou mandar 12 nada para Jericó, se 10 voltam murmurando, mandou 2. Jesus gostou da ideia e falou: então vai de 2 em 2. Agora o Paulo está sozinho, então ele precisa nomear alguém, ele nomeou Silas. O desejo do coração de Paulo é pregar na Ásia Menor, mas a voz de comando não é o coração de Paulo, ainda é que conduz a igreja o Espírito Santo. O Espírito Santo impediu Paulo, e Paulo então, ao passar por Mísia, Bitínia e ser novamente impedido, ele descansa em Troade. Quando ele tem uma visão, a expressão Rorama, aparece um varão macedônio dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, ele vai para Filipos, e ali ele prega o evangelho, e pela graça preveniente, Deus abre o coração de Lídia, uma empresária vendedora de púrpura. Deus é bom. O primeiro membro de Filipos, uma empresária. Mas depois, para entender que a igreja tem problemas, uma ex-endemoniada que tinha um espírito de adivinhação. E depois um carcereiro. Paulo sai de Filipos, passa por Anfípolis e por Apolônia. E ele chega em Tessalônica, ele prega por 21 dias, 3 sábados dentro da sinagoga. Os tessalonicenses estão gritando: quem são esses homens que estão alvoroçando a cidade? Paulo é expulso de Tessalônica, porém, contudo, ele deixara uma igreja fundada, poderosa, igreja essa que depois se tornou modelo entre as igrejas da Macedônia. Paulo, quando sai de Tessalônica, ele passa em Bereia, de Bereia ele vai para Atenas, prega no Areópago, e depois ele vai para Corinto e fica por 1 ano e 6 meses e funda a igreja de Corinto. Agora ele recebe visita de quem? De Timóteo, porque ele deixara Timóteo e Silas em Tessalônica, quando ele partiu para Bereia e também para Atenas e para Corinto. E Timóteo traz um relatório da igreja de Tessalônica, dizendo: Paulo, os crentes em Tessalônica, eles têm algumas dúvidas. Qual é a dúvida? Acerca dos que morreram em Cristo. O que será deles? E os que estão vivos? Qual a esperança? Então Paulo escreve à igreja de Tessalônica, e no versos 13, ele começa descrevendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Alguém poderia perguntar essa noite: sendo assim, após a morte, então nós dormimos? Será que existe a doutrina do sono da alma, que após a morte, a alma do cristão, ela está em um sono, e também a do ímpio? A palavra dormir também foi usada por Jesus em João 11, quando ele diz que Lázaro estava dormindo, e sempre o Tomé. Então vamos lá, a gente acorda ele levanta e está tudo bem. Jesus disse: não, Tomé, Lázaro está morto. A palavra dormir, dentro da hermenêutica, é um eufemismo, é um recurso de linguagem. Na verdade, o que dorme é o corpo, o que descansa é o corpo. A alma não dorme, a alma, ela permanece em consciência. Podemos provar que após a morte, a alma está em consciência? Claro que podemos, com textos bíblicos. Filipenses capítulo 1, versos 23. Paulo descreve a igreja de Filipos, que ele tem o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso seria muito melhor. Se o partir e estar com Cristo fosse dormindo, isso não faria sentido. Lucas 23, 43, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dormindo não faria sentido. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, dentro do período tribulacional, salvos, as almas, depois deles serem decapitados na terra, essas almas clamam debaixo do altar. Clamam debaixo do altar porque foram degolados pelo testemunho, pela palavra. E o clamor é: ó santo dominador.
não nos julgará com justiça, ou seja, as almas sabem onde estão, aonde estão e para quem estão clamando. Mas há um ímpio, e a Bíblia não descreve o seu nome, mas descreve como rico. E na parábola, aquilo que nós conhecemos como machal em hebraico, ou parabolé no grego, ainda que eu entenda que não seja uma parábola, porque o título que ali está não consta nos autógrafos, nos originais. Ali foi o tradutor que colocou a parábola. E parábolas não constam nomes próprios. E este texto tem dois nomes, e um deles muito significativo, que é Abraão, e o outro Lázaro, o mendigo, que nada tem a ver com Lázaro de Betânia. E o rico, após a morte, ele diz: Abraão, permita-me que eu somente molhe a ponta do meu dedo e refresque, porque o lugar onde estou em chamas e estou sendo atormentado. Ou seja, se estivesse dormindo atormentado, isso não faria o menor sentido. E Abraão diz a ele: lembra-te dos bens que você teve. Há lembranças. E no contexto, o rico vai dizer: peça para avisar os meus 5 irmãos. Como ele sabe que tem 5 irmãos? Então, após a morte, não há sono da alma. Isso é uma doutrina adventista e das testemunhas de Jeová. Nós, em nossa declaração de fé, biblicamente, nas Escrituras, prova de forma cabal que após a morte existe consciência, tanto para o ímpio quanto para o justo. Então, você que é cristão, após a morte, a tua alma estará em gozo, em paz, em consciência, sabendo onde está. Para responder à pergunta, para onde vai as almas dos ímpios e para onde vão as almas dos justos, primeiro precisamos compreender o aspecto morte. Quando aparece morte a primeira vez no texto bíblico? Em Gênesis capítulo 2, depois leio o 16, mas necessariamente o 17. Qual foi a ordem que Deus deu a Adão? Da árvore da ciência do bem e do mal, dela você não pode comer. Porque no dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal você comer, certamente morrerás. Ou seja, o Adão compreendeu que se ele comesse da árvore que estava no jardim do conhecimento do bem e do mal, ele iria morrer. Só que Deus colocou Adão no jardim no Éden, e ele poderia usufruir de todas as árvores do jardim, exceto esta. Logo alguém poderia perguntar: mas Adão, ele poderia usufruir de tudo? Sim, porque Deus não te leva para um ambiente sem que antes ele não tenha preparado. Eu ouvi um glória a Deus ali, eu vou repetir. Deus não te leva para um ambiente sem que antes ele não tenha preparado. E tudo o que você precisa, ele colocou nesse ambiente, para que você não busque lá fora. Só que no dia em que o Adão, ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Adão morre. E se não bastasse, não só Adão morre, mas todos morremos com ele, porque todos pecamos com ele. Isso é bíblico? Sim. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Roma, no capítulo 5, versos 12, Paulo atesta que o pecado entrou no mundo por um homem, a saber, o Adão. E a morte passou a todos os homens. O que nós entendemos? Se não existisse pecado, não haveria morte. Só há morte porque há pecado. E em Adão todos pecamos. Porque em Romanos 3:23 todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Eu só estou dizendo isso várias vezes para nivelar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, se todos em Adão pecam, todos em Adão morrem. Quando Adão peca, ele morre. Alguém poderia duvidar e dizer: mas como ele morre? Se o texto diz que ele vai morrer com 930 anos, eu explico. Quando ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morre espiritualmente. Fisicamente, ele vai morrer com 930 anos. Ou seja, quando Adão peca, entra no mundo 3 tipos de morte. Vou repetir: quando Adão peca, entra no mundo 3 tipos de morte.
espiritual, física e eterna. Espiritual, física e eterna. A morte espiritual, nós temos ela nas Escrituras? Temos. Efésios capítulo 2, versos 1. E vos vivificou, estando vós mortos em delitos, em outras traduções, em ofensas e pecados. Que morte é esta? Vos vivificou. O que Paulo está dizendo? Vocês estavam mortos, mas foram vivificados. Apocalipse capítulo 3, versos 1, carta direcionada ao anjo da igreja, ao líder da igreja de Sardes. Vocês têm nome de que vive, lá no final do versículo, mas estão mortos. Que morte é esta? É morte espiritual. Olhem para cá. Se todos nós pecamos em Adão, e todos nós morremos espiritualmente, eu tenho uma notícia um pouco desagradável para te dar. Isso vai confrontar alguns, porque nós temos um costume, e nós entendemos este costume. Então preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Não existe berço evangélico. Se você procurar em Fortaleza, no shopping, você não compra, não tem. Vá para São Paulo, de onde eu vim, e procura lá um berço evangélico. Você não encontra esse berço. Procure em outro país, diga ao vendedor: eu queria comprar um berço evangélico. Ele vai dizer: não tem isso aqui não, senhor. Eu entendo o que você diz. O meu filho nasceu em um lar cristão. A notícia desagradável é: nasceu em um lar cristão, mas quando o sêmen do pai encontrou com o óvulo fecundo da mãe, naquele momento do encontro, ali já há uma alma. De uma ideia traducianista. Outro dia nós explicamos isso antropologicamente. Ali já há uma alma, já há um espírito. E ali o corpo, pó, vai sendo formado até 9 meses para sair o feto. Detalhe: este espírito humano está morto. Ou seja, o que é a morte espiritual? Antropologicamente eu te explico. Se você disser eu sou uma alma, você está errado. Porque se você morre, logo a alma morre. Mas a alma é imortal. Mateus 10, 28. Não temei aquele que só pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então você não é uma alma. Alguém poderia dizer: mas o texto de Gênesis 2, 7 diz: e pegou do pó, soprou o ruach, e o homem se tornou uma alma vivente. A palavra nepesh, ou psirre, para a alma, ele é uma palavra polissêmica. O que define é o contexto. Te dou um exemplo. Mais de 70 almas desceram para o Egito, e o corpo ficou em Canaã. Às vezes a palavra alma é usada num ser humano como um todo. Exemplo: 4 almas aceitaram Jesus um domingo e vieram aqui à frente, e o corpo ficou aí sentado na cadeira. Porém, em Levítico, a alma é tratada como sangue, a vida. Mas 1 Tessalonicenses 5:23, santificar em tudo, espírito, alma e corpo. Logo, a alma é uma parte imaterial. E a Nova Almeida atualizada, a Bíblia nossa, trouxe a melhor tradução: soprou o ruach, e o homem se tornou um ser vivente. Eu sou um ser composto de espírito, alma e corpo. O que é a morte espiritual? É o meu espírito humano morto. Logo, todos que nascem em pecado, com o espírito humano morto, nasce morto espiritualmente. Mas eu vou abrir um parênteses aqui para não causar confusão. Deus, ele pode quebrar a regra. Porque se uma criança morrer, delas é o reino dos céus, ok? E eu não vou resolver isso, manda quem pode. Ele disse que é dele, acabou. Nós não vamos teologar em cima disso. Porém, todos nós nascemos mortos espiritualmente. E se nessa vida você nascer uma única vez, tu morrerá 2. Mas se você nascer 2, tu morrerá 1. Se você não pegou, não tem problema. O Nicodemos morreu, talvez também não tenha entendido. Eu vou explicar mais calmamente, paulatinamente. Se nessa vida você nascer uma única vez, tu morrerá 2. Mas se você nascer 2, tu morrerá 1. Eu vou explicar.
Esquece o berço evangélico. Você nasceu do ventre da mamãe. Nasceu uma. Se nascer só uma do ventre da mãe, um dia você morre fisicamente. Nasceu uma, morre uma. Mas um dia no juízo final, no tribunal do trono branco, receberá o dano da segunda morte, a morte eterna, e será lançado no lago de fogo no Guiena. Nasceu uma, morre duas. Mas se nascer do ventre da mamãe, uma, e depois da água e do espírito, duas, só morre uma. Mas ainda que esteja morto, viverá. Vou repetir: ainda que esteja morto, viverá. Por causa daquele Deus Todo-Poderoso que eu ouvi lá no fundo, eu tenho uma boa notícia. Só entre nós, tem uma geração que não vai morrer nenhuma. Estou esperando tu dar glória a Deus. Olhem para cá, por gentileza. Como eu sei que vocês amam a palavra, eu tenho total liberdade para dizer isso neste púlpito. Se convida o ímpio para o culto, não estou dizendo essa igreja. Se convida o ímpio para o culto, o ímpio senta na cadeira. Ele tem o espírito humano, porém está morto. O ímpio está morto espiritualmente. Neste banco tem o corpo com a alma. Após o pecado, todos nós fomos afetados completamente. A imagem e semelhança nós não perdemos, porém, a imagem e semelhança foi afetada completamente pelo pecado. Ao ponto do ímpio sentar na cadeira para o culto, seu espírito humano está morto e a sua alma completamente afetada pelo pecado. Sentimento, vontade e pensamento são atributos da alma. Então o ímpio tem sentimento aí. Sentimentos ruins, mas quando ele está no culto, ele começa a ter até um sentimento melhor. Mas ele tem vontade de ir para o bar beber cachaça, de acabar logo o culto para ele se prostituir e usar droga. E o corpo dele só obedece. Só que ele também tem pensamentos. O pensamento está aqui no culto, mas de repente o pensamento vaga lá fora. Mas o ímpio está aqui. Igrejas pelo Brasil, tome muito cuidado com isso que está acontecendo. Começa o culto, já nem cantam mais hino da harpa. Quando canta, canta um em um ritmo totalmente estranho. Eles querem modernizar o hino. E de vez em quando a gente ouve que nós estamos tentando dar essa modernizadinha na palavra, no hino, no louvor, nas paredes, para trazer os jovens. Aí vai uma boa notícia. Amanhã são 113 anos, sem depender de modismo, sem depender de entretenimento, sem querer modificar a palavra, hino, louvor. São 113 anos essa igreja de pé, dependendo dessa palavra do jeito que ela é. Se o calça apertada, com aquele jeitinho, canta bem, ele não está procurando quem canta bem. Pode cantar um hino desafinado, mas com santidade. Deus derrama, Deus derrama, Deus derrama. Preciso voltar. Aí canta um hino e o ímpio está ali sentado. E depois, 3 louvores. O ímpio até de vez em quando chora, não é com a presença de Deus não. É porque ele está demorando para entender que música é essa. Porque ele está achando que é para o namorado. Você é meu amor, você me deixou, você me atraiu, e ele está lá, chorando. E depois ele entende, que aí fala Deus, Jesus no meio, ele falou, é louvor.
E aí a gente lê a palavra inicial e depois a gente canta. E depois a gente canta. E depois, vamos ficar de pé? Vamos cantar? A gente canta. E depois, agora o grupo, aí a gente canta. E depois a gente canta de novo. E depois a gente canta mais uma vez. E depois canta mais 4 louvores. E depois agora a cantora vai cantar mais 5 louvores. Ninguém aguenta mais. Mas canta, mas canta, mas canta. E canta de novo. E canta de novo. Aí canta, abraça aí o seu irmão que está do teu lado, cutuca 2 ou 3, chacoalha, e você fica lá, chacoalhando, cutucando, abraçando e canta. E agora? Agora é oferta. E vai fazer o quê? Canta de novo. E agora, os avisos. E o ímpio? O louvor entrou no ouvido, porque esses louvores, ele entra no ouvido e para na alma. O ímpio tem até vontade, porque ele sente algo no meio dos louvores, porque Deus habita no meio dos louvores. Aí vem os avisos, entra no ouvido do corpo e para na alma. Aí depois que ninguém mais aguenta cantar, o irmão está com a oportunidade para pregar. Aí ele abre a Bíblia e vai pregar o Evangelho. O louvor não entra lá, esses louvores não. Os avisos não entram lá. Só a palavra. Ela entra em um lugar aonde o cutuca teu irmão não entra, aonde o levanta a mão para dar glória não entra. E por que só ela entra lá? Porque é como uma espada de 2 gumes. E ela é viva. E ela é viva. E ela é apta para discernir as intenções do coração. E aonde ela entra? Entre a alma e o espírito. Só ela entra lá. Entre a alma e o espírito. Entre a alma e o espírito. E aí o Espírito Santo convence o ímpio do pecado, da justiça e do juízo. Aí o pregador diz, tem alguém para Jesus? Ele não está aguentando. Aí ele diz, eu. Aí o Espírito Santo habita no espírito humano dele que estava morto. E agora? O ímpio que estava morto, agora é salvo e tem vida. E tem vida. Sabe por que tu está dando glória com a mão levantada, sentindo a presença? Porque você tem vida. Você nasceu de novo. Segura, eu preciso terminar. Mas se aquele ímpio morre na impiedade, morte física, quando ocorre a morte física, o óbito, misericórdia, mas imagine o ímpio bêbado, ele colide o carro em um outro carro e ele morre. Quando ocorre o óbito? Quando a alma deixa o corpo. Quando aquela alma deixa o corpo, se for do ímpio, essa alma é destinada para um lugar, aonde a nossa Bíblia chama de inferno. Aqui eu preciso da sua atenção rapidamente. A primeira Bíblia traduzida para o latim não foi a Vulgata Latina. Foi uma Bíblia mais culta, com um linguajar mais culto. Quando Jerônimo vai traduzir a Bíblia para o latim, é Vulgata porque é vulgar. Mas a expressão vulgar não é preterizada como no nosso contexto hoje. Vulgar era uma língua mais comum do povo. E ele teve acesso ao Antigo Testamento não do texto hebraico, mas da Septuaginta, do texto hebraico traduzido para o grego. Então ele pegou o texto grego do Antigo Testamento e o texto grego do Novo Testamento e ele vai traduzir para o latim. Quando ele se deparou com a palavra Hades, ele traduziu para inferno. Então tem algumas Bíblias que a palavra está inferno, tem outras que está Hades. O que é inferno? O inferno é uma palavra em latim, mas o seu significado, origem grega é Hades. E o que é o Hades? É o estado intermediário, o local onde a alma do ímpio se encontra após a morte. E nesse estado intermediário, nesse local onde a alma do ímpio se encontra, ali está sendo atormentada em consciência. A palavra chamas, possa ser que não seja um fogo literal, e aqui eu não vou discutir isto. Há quem diga que é uma expressão figurada, mas o fogo é a consciência do ímpio. Outros acreditam ser um fogo literal. Mas a alma do ímpio vai para este Hades. Vou lhe dar um exemplo.
Em Mateus 16, versos 18, Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, mas em outras traduções, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Então as portas do Hades não prevalecendo contra a igreja não pode ser detida pelo Hades, pelo inferno. Daqui a pouco eu explico isto. Se você ler o texto de Lucas 16, versos de número 22, o texto irá nos ensinar que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha o versículo 23. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos. Então o Hades, quando alguém lhe perguntar, quando o ímpio morre, a alma dele vai para onde? Você vai dizer, que participou da conferência, vai para o inferno. Mas a palavra inferno é uma palavra em latim. Porém, a alma vai para o Hades, um lugar de tormento, onde ficará lá, aguardando a ressurreição do juízo final. Se você ler o texto de Marcos, por exemplo, capítulo 9, do versículo 43, 44, diz que a alma do ímpio, na verdade, vai para o lago de fogo, o inferno. Mas a palavra ali não é Hades, a palavra ali é Guiena. Ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Mas este inferno aí é Guiena. Então o Guiena não é o Hades. O Hades é um local onde a alma do ímpio se encontra agora, após a morte. Só que um dia essa alma vai sair dali, na ressurreição, no juízo final. Irei falar no terceiro dia aqui. E essa alma vai ser destinada onde ficará eternamente no lago de fogo, conhecido como Guiena, que nós escrevemos Geena, mas o G no grego tem som de G, Guiena. Então quando o ímpio morre, a alma dele vai para onde? Em latim para o inferno, mas no original para o Hades, um lugar de tormento. Porém os santos do Antigo Testamento, que a salvação no Antigo Testamento era pela fé, e isso é um ponto passivo entre nós dispensacionalistas. A salvação é pela fé, Hebreus 11, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Abel, pela fé Jacó, pela fé Raabe, que nós cantamos. Esses justos do Antigo Testamento, quando eles morriam, a alma ia para onde? Diga bem forte: seio de Abraão. E olha que privilégio, quando os santos do Antigo Testamento morriam, os anjos levavam a alma para o seio de Abraão. E vem a pergunta: e nós cristãos? Quando nós morremos, vamos para onde? Jesus está na cruz, desde as 9 da manhã até 3 da tarde. Tem 2 ladrões ao seu lado. Um está lhe insultando e o outro, mais ou menos quase 10 para as 3 da tarde, ele diz: lembra-te de mim. E por que ele disse isso? Sai agora o teólogo e entra o pregador. O Pilatos pegou o primeiro panfleto evangelístico da história, escreveu: este é o rei dos judeus, e colocou sobre o madeiro. O ladrão deve ter olhado e deve ter pensado: bom, se ele é rei, ele tem um reino, então lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus olhou para ele e falou: na verdade eu te digo, hoje mesmo. Não deixa te enganar dizendo que tem vírgula aí, que vai ser amanhã. Quando Jesus falou é hoje, acabou. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem não acredita que é hoje, eu já até sei o que você está pensando e não é revelação. Mas Maria Madalena, quando foi o deter, ele disse: ainda não subi para o Pai. Você só tem isso aí para lutar. Eu te respondo, quando ele disse: eu ainda não subi para o Pai, eu não subi ainda à destra, mas eu já peguei o seio de Abraão e já levei ao terceiro céu. Por que naquele mesmo dia? Porque Jesus homem morreu na cruz. Ele tem 2 naturezas. Como homem, ele chorou por um amigo em Betânia. Como Deus, ele disse: sai para fora Lázaro. Como homem, ele sentou no poço de Jacó e falou: estou cansado. Mas como Deus, vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Como homem, ele disse: tenho sede. Como Deus, quem tem sede vem, eu tenho água da vida eterna. Como homem, ele dormiu na polpa do barco. Como Deus, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus homem entregou o Espírito ao Pai, mas a sua divindade é possível que pegou o seio de Abraão e tenha levado ao terceiro céus.
Existem escatólogos, e não há unanimidade, que defendem que seio de Abraão e paraíso é o mesmo lugar. Ao meu ver, não é o mesmo lugar. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se eu tivesse só o texto de Lucas 16, 22 nessa mão, e Lucas 23, 43 nesta, seio de Abraão aqui na esquerda e paraíso na direita, se eu tivesse só esses dois textos, eu iria pensar, talvez seja o mesmo lugar. Porém, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz que conhece um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi levado ao terceiro céu no paraíso. Então o paraíso me parece ser no terceiro céu em cima. E Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, almas clamam debaixo do altar. Então o que nos parece é que em algum momento, quando ele entregou o Pai e o Espírito, Jesus desceu às partes baixas da terra e pregou os espíritos em prisão. Não caia na heresia que um dia pregaram, que ele desceu lá e fez apelo. Após a morte segue-se o juízo. Ele anunciou a vitória e não fez apelo para ninguém. Pegou o seio de Abraão e levou ao terceiro céu no paraíso. Porém, a igreja é um plano na eternidade, porque nunca foi anunciada no Antigo Testamento. Ela vai ser anunciada pela primeira vez na região de Cesareia de Filipe. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas ela é comprada na cruz. E a igreja nasce aonde? Na cruz. Mas ela é inaugurada em Pentecostes. Após a cruz de Cristo, todo cristão que morre, a sua alma vai para o paraíso. Só que só vai para o paraíso quem tiver algo. Eu não sei se você já observou, mas Jesus em seus sermões, ele buscava elementos do seu cotidiano para elucidar suas mensagens. Solo, semente, semeador, trigo, joio, rede, peixe, pesca, fermento, coisas naturais do dia a dia. O apóstolo Paulo, no século I, em um mundo greco-romano, ele também faz uso de elementos em sua volta. Por exemplo, existia naquele tempo na Grécia jogos olímpicos. Quando o vencedor vencia a maratona, ele recebia uma coroa. Paulo diz que nós corremos em busca de uma coroa incorruptível. Quando ele está preso em Roma, tem um soldado que fica cuidando dele, eles revezam. Paulo olhou para o soldado, tem capacete, tem espada, tem escudo, tem bota, tem couraça, tem cinto. Paulo vai escrever aos Efésios, olhou para ele de cima e embaixo, tu tem capacete de lata, nós temos o da salvação. Tu tem escudo, nós temos da fé. Tu tem uma espada aí de metal, ou quem sabe de bronze, nós temos a espada do Espírito. Tu tem botas, nós não temos sapatinho de fogo, nós temos calçados do Evangelho. Tu tem cinto de couro, nós temos cinto da verdade. Tu tem uma couraça aí, mas nós temos couraça de justiça. Te fazendo entender isso, agora fica mais fácil. Quando Paulo andava por Roma, ele percebeu que tinha alguns objetos romanos que tinham selo. Lembra quando colocaram Jesus no sepulcro? Os judeus, com medo que os discípulos roubassem o corpo, pediram para Roma tomar conta do sepulcro. O que Roma fez? Rolou uma pedra que 20 homens não conseguiam carregar. Colocou na frente do sepulcro e colocou o selo romano. Quando você passava na frente do sepulcro, você olhava e via um selo romano e soldados. O que indicava o selo romano? Propriedade de Roma. Se você for em Campinas, São Paulo, onde eu moro, se você for na prefeitura, lá tem mesa, armário, muito antigo, aquelas madeiras que nem existem mais. E tem um selo, Prefeitura Municipal de Campinas. É patrimônio, não pode vender, não pode trocar, não pode nem doar, pertence à prefeitura. Então Paulo teve uma revelação. Escrevendo aos Efésios capítulo 1, versos 13, Paulo atesta: vocês são selados pelo Espírito. Só porque vocês deram bastante glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versos 22. E não é que Deus conhece os que são seus? Por quê? Porque tem o penhor, o selo no seu coração. Então, quando um cristão morre, a morte não pode pegar a tua alma e levar para o Hades. Por que não pode?
Porque a morte encontra na alma do cristão um selo, e o selo manda uma mensagem para a morte: propriedade exclusiva de Jesus, propriedade exclusiva, só quem é propriedade dele. Tu é patrimônio de Jesus Cristo, você é dele. Aleluia. E por que as portas do Hades não podem prevalecer contra a igreja? Olhem para cá. Jesus, lá na região de Cesareia de Filipe, ele vai anunciar a igreja. Mas ele diz: o que as pessoas dizem que eu sou? Isso aqui não era um teste de publicidade. E Jesus não costumava fazer perguntas. Mas ele perguntou: o que as pessoas dizem que eu sou? Eu vou parafrasear. Alguém do colégio apostólico levantou as mãos e disse: os que te viram chorar estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Os que te viram pregar aquele sermão mais duro, que ficou só Pedro, estão dizendo que o Senhor é um João Batista. Mas os que te viram curar com poder estão dizendo que o Senhor é Elias. Aí ele olhou para os discípulos e disse: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui nessa cidade, mas bem feito para quem não vai na escola bíblica dominical. Antes da pandemia, domingo, 9 horas da manhã, quem te acorda? As Testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell. Eles vão dizer que Jesus não é Deus, que ele é uma criatura que foi criada em algum tempo de eternidade e nada mais. Se perguntar para os Mormons, que tem como fundador Joseph Smith, eles vão dizer que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria, em João capítulo de número 2, nas bodas de Caná, e o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os adventistas do sétimo dia, que tem como fundador Guilherme Miller, eles vão dizer que Jesus não é Deus. Ellen White vai dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Mas se perguntar para os kardecistas, eles vão dizer, assim como o gnosticismo: Jesus nunca teve um corpo, somente um espírito elevado que lá no hinduísmo alcançou o karma. A maior religião que cresce em Hollywood, os budistas e Siddhartha Gautama, eles vão dizer que Jesus não é Deus, ele é só um modelo de liderança a ser seguido e nada mais. Se perguntar para a maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, eles vão dizer: Jesus não é Deus, ele é só um profeta e nada mais. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás e encontrasse uma mulher que já teve 5 maridos, 5 camas, 5 certidão de casamento, e agora ela deixou o cântaro, ela vai dizer: para mim, ele é aquele que tem água da vida eterna. Isaías vai dizer: para mim ele é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é a raiz de Davi. Jó vai dizer: para mim ele é o Redentor que vive. Lázaro vai dizer: para mim ele é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto viverá. João Batista vai dizer: para mim ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vai dizer: para mim é o princípio, é o fim, é o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Mas se perguntar para Daniel Berg e Gunnar Wingren, há 113 anos, se perguntar para um assembleiano raiz, eu tenho certeza que você vai dizer: para nós ele ainda é o que salva, o que cura, o que liberta, batiza com o Espírito Santo. Cadê os crentes que vão morar no céu? Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Dissesse bem, Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou, senão Papai que está nos céus. E sobre esta pedra, e sobre esta pedra, e sobre esta pedra, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as ânsias da morte, não prevalecem contra ela. A pergunta é: por que não prevalece? Paulo, escrevendo a primeira carta à igreja em Corinto, capítulo 15, diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, estamos mortos em pecados. O que Paulo está dizendo, irmã, é: se Jesus não ressuscitou, pega a tua Bíblia, deixa no banco, peça para o pastor presidente João fechar a igreja e vão procurar alguma coisa para fazer na vida. Mas Paulo diz: mas como ele ressuscitou. Mas como ele ressuscitou.
com Ele nós também viveremos. Primeira Coríntios capítulo 15, versos 23, palavras do Paulo, cada um na sua ordem. Cristo, as primícias, e depois, os que são de Cristo na sua vinda. O que Paulo está nos ensinando é que em Israel havia uma colheita e a terra brotava 7 vezes. Quantas vezes? Era tâmara, videira, oliveira. Só que o primeiro feixe você não planta. Eu não sei se você vai pegar, mas eu vou explicar. Porque Deus não pede o que é seu. Deus só pede aquilo que Ele dá. Eu vou explicar melhor. Deus não pede o que é seu. Deus só pede a você algo hoje quando ontem Ele já deu. Penina gerou 10. Como não foi Deus que deu, Ele não pediu nenhum. Mas Ana gerou 1. É bom que assembleano pega antes de concluir. Por que Deus não pediu para Abraão o Ismael? O Ismael foi você que arrumou lá no Egito. Não entendi, então Deus só pede o que é meu? Não, Deus só pede o que Ele dá. Já sei, então Ele quer meu coração? Não, Ele quer o seu tesouro. Porque onde está o seu tesouro? Então me dá o Isaac. Porque o Isaac é o que dei. Eu dei toda essa volta só para te explicar que aquilo que você entrega não é seu, foi Ele que deu. Dei toda essa volta para dizer que em Israel, no Antigo Testamento, 7 vezes a terra brotava, 6 vezes você planta. Mas o primeiro feixe você não planta, o primeiro é a cevada. Quem plantou foi Deus, porque ela dava por si só. E o hebreu fazia o quê? Quando o primeiro feixe saía na terra, ele arrancava e dizia: primícia, é do Senhor. Ele levava ao tabernáculo, o sacerdote olhava. Se o sacerdote conferisse que era primícias, o sacerdote gritava: as primícias são santas. Se sou eu, voltava falando em línguas estranhas para casa. O hebreu voltava salmodiando. Por quê? Porque se a primícia foi aceita, o primeiro feixe foi aceito, as outras 6 colheitas será próspera. Quando Paulo entende isso, estudou aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, fariseu, uma espécie de um rabino, versátil no Antigo Testamento. Quando Paulo entendeu, ele disse: o campo é o campo da ressurreição, e o primeiro feixe, as primícias, é Cristo que ressuscita. E depois os que são de Cristo, nós. Por isso Ele é o primogênito dentre os mortos. Eu já ouvi pregador dizendo que ele desceu lá no inferno e bateu em Satanás para tomar chave. Primeira mentira, Satanás nunca esteve no inferno. Segunda mentira, ele nunca perdeu chave. O texto não diz eu tinha, o texto não diz eu vou ter, o texto diz eu tenho a chave da morte. Mas se ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o primeiro a ressuscitar. Contesto: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, ressuscitou antes dele. Como ele pode ser o primeiro? Eu explico. Os que ressuscitaram antes dele morreram novamente. Ele é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. O que Paulo está nos ensinando: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque como ele ressuscitou, então nós não somos como os demais que não têm esperança, porque se Ele ressuscitou, com Ele nós também viveremos. Todos os nossos irmãos que morreram em Cristo. Lembra nossos irmãos do Coliseu? Irmãs que ladearam e pela fé, pelo testemunho e pela fidelidade a Deus. Leões e leoas famintos que não comiam há 3 dias.
No espetáculo patético de Roma, o imperador se levantava e pedia para que os cristãos na arena negassem a fé. Se não negar, aquelas jaulas serão levantadas, e as feras famintas que não comem há 3 dias irão devorar os vossos corpos. Nossos irmãos e irmãs não negaram a fé. Enquanto leões e leoas devoravam seus corpos, eles morriam cantando hinos a Deus, porque eles entendiam que a morte não era o fim, mas a morte é um passaporte para a vitória. Afinal de contas, ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno e o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Amanhã nós iremos falar sobre o arrebatamento da igreja. Quando vier a palavra de ordem, o alarido e a voz de arcanjo e a trombeta de Deus ressoar, qual a esperança destes que morreram em Cristo? E o que vai acontecer com a gente, os que estiverem vivos? E amanhã, depois de falarmos sobre o arrebatamento da igreja, nós vamos falar sobre a recompensa do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Se você está feliz com tudo isso, diga amém. Eu tenho esses 2 livros que eu abordo assuntos também escatológicos. Se você quiser adquirir, estarei com a minha esposa para te atender. Deus abençoe em nome de Jesus. Com a permissão do nosso pastor presidente, vamos orar em nome de Jesus. Obrigado. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer pela tua presença, pelo nome mais excelente entre os anjos e mais excelente entre os homens. Queremos te agradecer porque o Senhor permanece imutável, poderoso, onisciente. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. O Senhor que é a raiz de Davi, aquele que foi morto e está vivo. Te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por essa conferência, te agradecemos por essa igreja. Que o Senhor nos despeça em paz para casa, nos guarde no caminho de volta, continue nos fortalecendo, continue mantendo acesa a chama da bendita esperança dentro do nosso coração. Aflore dentro de nós a esperança bendita de um dia estar com o Senhor na eternidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, enquanto a tua palavra esteve em curso, nós acreditamos que o Senhor é aquele que cura, nós acreditamos que o Senhor é aquele que traz renovo. E se você pode sentir a presença do Espírito Santo, receba renovo essa noite em nome de Jesus. Seja revigorado agora em nome de Jesus. Deus dará estratégias essa semana. Deus, em nome de Jesus, derrame dons sobre a tua igreja, para que possamos ter ferramentas e condições para exercer a nossa fé cristã com excelência. Te agradecemos por tudo essa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amados, por favor, todos ainda de pé.